repente não estava vendo o Wagner aqui por trás. Mas se de repente alguém quiser ver, ele não volta. Estava sentado ali, estava olhando esse quadro atrás de mim aqui. E aqui estava escrito Salmo 23. Não estava ligado o microfone? Tá, né? E eu gostaria de estudar junto com os irmãos hoje esse Salmo 23. Eu creio que o Salmo 23 é uma das partes dentro da Bíblia mais conhecida entre outros versículos. No capítulo 22, estava olhando o versículo 3 aqui, e aqui diz que o Senhor então habita entre os louvores de Israel. Então, de fato, os irmãos cantando, as irmãs também cantando, é muito bom porque o Senhor habita entre os louvores. Mas nós vamos estudar então o Salmo capítulo 23. Esse capítulo eu confesso que foi o primeiro capítulo inteiro na Palavra de Deus que eu decorei inteirinho. Isso em 1985, 1986, já faz alguns anos. Eu creio que de repente há entre aqui algum irmão que saiba ele de cor. A minha tradução ela é um pouco diferenciada do que está escrito aqui atrás de mim. Diz assim então: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Estamos certos que o Senhor então vai abençoar a sua palavra aos nossos corações. Eu tenho observado que tanto os irmãos como as pessoas normais, ou seja, que não conhecem a palavra de Deus, olha para esta passagem da Bíblia e eu diria um pouco quanto com olhos carnais. Eu aprendi a olhar para essa passagem e tirar daqui, ou seja, eu vejo que foi escrito para mostrar assuntos espirituais. Primeiro versículo que diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. As pessoas têm utilizado que, tendo Deus como pastor, não vai me faltar mantimento algum, arroz, feijão e assim por diante. Nada vai me faltará. Quando abrimos o Salmo 37 e 25, ali diz: já fui moço, estou velho, nunca vi um justo passar necessidade, nem a sua descendência mendigar o pão. Correto, a palavra de Deus diz que para o justo, para o servo de Deus, essas coisas não vai faltar. Mas quando o salmista abre este assunto aqui dizendo que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ele está pensando em algo mais, ou seja, algo espiritual. É claro que dentro desse capítulo encontramos pouca coisa falando aqui deste mundo. Por exemplo, você vai encontrar o último versículo, eu diria que é a única coisa que fala aqui deste mundo. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Ficou claro? Mas aí diz: e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ou seja, já falando da eternidade. Então eu queria chamar a atenção justamente, vamos então tentar abrir
a cortina do mundo espiritual que está registrada aqui nesses versículos. Deitar-me fazem verdes pastos. Se fôssemos olhar para essa passagem carnalmente, você já foi deitado em verdes pastos por aí, em alguma grama, levado pelo Senhor? Já viu ele conduzindo alguém para se deitar em verdes pastos? Será que isso aqui está falando apenas simbólico? Será que esse assunto aqui que está mencionado, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas ou águas de descanso? Será que seria apenas simbólico? Eu não vejo apenas simbólico. Realmente eu vejo isso aqui literalmente acontecendo. Só que eu não vejo acontecendo aqui neste mundo. Aonde ficam as águas tranquilas? Estado do Paraná, São Paulo, Minas Gerais, no Brasil, outra parte do mundo. Eu gostaria de então dar o pontapé inicial deste assunto, pensando já no versículo 4, e depois a gente pode voltar em qualquer outro versículo. Pois aqui diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Versículo 4: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Eu tenho visto pessoas utilizar essa frase vale da sombra para descrever sofrimentos aqui nesse mundo. Pobreza, doenças, ou seja, quase a pessoa partindo para uma eternidade morrendo, e irmão, conta para alguém, ele estive aí andando pelo vale da sombra. Não é verdade. O que é um vale? Aqui no Paraná eu acho que o vale mais conhecido é o Vale do Ivaí. Se alguém pode me corrigir, eu penso que deve ser o Vale do Ivaí, uma região conhecida. Em Minas Gerais existe um vale chamado Vale do Jequitinhonha. Eu diria que aquele vale, apesar de ser aqui na terra, aqui, talvez fosse muito parecido, porque se pensar em pobreza, miséria, é o lugar mais pobre do Brasil, está ali em Minas Gerais, naquele vale do Jequitinhonha, deve abranger aí uns 40, 60 municípios. Mas mesmo assim não é ali o vale da sombra da morte. Aonde ficaria o vale? O que é um vale? Em Israel, a Bíblia fala de vários vales. O vale mais conhecido seria o Vale do Amargedon, onde então vai ocorrer uma guerra no futuro, e onde então o Senhor vai aniquilar todos os seus inimigos. Conta a história que os exércitos então no passado marchava por aquele vale, porque o vale era uma região plana no meio de montanhas. Então formava aquela avenidona, corta o país de um lado para o outro. Então às vezes exércitos de outros países utilizavam aquele vale do Amargedon para atravessar, para se livrar das regiões montanhosas. Mas o Vale da Sombra da Morte, ele não está aqui nesse mundo, no planeta Terra. E nem está no sofrimento de alguém aqui nesse mundo. Quando a pessoa está com uma doença terminal, eu diria, está próximo a entrar no Vale da Sombra. Ele está próximo a entrar no Vale da Sombra. É a única passagem na palavra de Deus que fala do Vale da Sombra? Não, existe mais passagens. Vamos para Jó, capítulo 10. Existem mais outras, mas devido ao tempo que está avançado, vamos nos prender apenas nesta passagem para confirmar. Jó, capítulo 10. A partir do versículo 21 e 22. Antes que eu me vá, para nunca mais voltar,
a terra da escuridão e da sombra da morte. Terra escuríssima como a mesma escuridão, terra da sombra da morte, sem ordem alguma, e onde a luz é como a escuridão. Aqui o servo de Deus Jó, pensando então na passagem deste mundo para a eternidade, então ele descreve: antes que eu me vá para nunca mais voltar à terra da escuridão, da sombra da morte. Eu não penso que os irmãos estão pensando que isso aqui está falando do inferno. Jamais. Isso aqui não se está tratando do inferno, porque primeiro, Jó era um homem temente a Deus, um homem com todas as qualidades possíveis para um servo de Deus. E com todo aquele sofrimento que ele viveu, a Bíblia diz que ele não pecou. Então ele não está pensando que ele iria para o inferno. Ele está descrevendo aqui nesse versículo aonde as pessoas passam para chegar então no destino final. Ou seja, aqui uma passagem é um trânsito, ou seja, é uma viagem. Então vamos então analisar, vamos pensar como que isso acontece. Nós estamos aqui nesse mundo cheio de vida, correndo para todo lado aí, não sabemos em que momento que vai acontecer a nossa morte. Ninguém que está vivo conhece a sua própria morte. Mas a morte é algo tão certo para todos que a qualquer momento eu mesmo, João Bosco, vou encontrar com ela, se o Senhor não voltar antes. Naquele momento então que eu encontrar com ela, eu vou conhecer ela. E talvez você está pensando, mas e a morte? Tem como se ver? Ela tem. 1 Coríntios 15 ali no versículo, deve ser o 24, ali fala que ela vai ser o último inimigo a ser vencido. Quem acha ali pode até ler 1 Coríntios 15. E o versículo deve ser 24 ou 23, eu já ouvi. 26, leia por favor, em alta voz. O último inimigo a ser destruído é a morte. Então, ou seja, ela é um inimigo, e ela é um, vamos utilizar o termo, ela é um ser. Porque cada um de nós vai conhecer ela, se o Senhor não voltar antes. E naquele momento, conforme 2 Coríntios 5, a partir do versículo 1, quando sairmos desse corpo, ali diz no versículo 2, 2 Coríntios 5, que vamos nos achar nu. Quando a pessoa está contigo, alguém tenta se proteger, tampando com as mãos, com os braços. Quando o espírito sai do corpo, conforme Tiago 2:26, ou seja, ele diz que o corpo sem o espírito está morto. Então, naquele momento, eu penso, conforme a palavra de Deus, que o ser humano, ele vai ser capaz de ver o seu corpo estendido, seja numa cama, seja num acidente de trânsito, seja onde for, o seu corpo morto. E agora, ele foi separado do corpo, ou seja, o espírito separado do corpo pela morte. É justamente nesse momento que eu fico pensando, aqueles que rejeitaram o Evangelho, aqueles que não tiveram a certeza da salvação, e agora, saiu do corpo, o Evangelho foi pregado, Jesus Cristo foi anunciado, a pessoa teve a oportunidade de agarrar a fé, agarrar a salvação e ter certeza de fazer como o salmista dizendo: o Senhor é meu pastor, nada vai me faltar nesse momento. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte,
não temerei mal algum. Por que ele está dizendo, não temerei mal algum? Volte em Jó ali que você vai ver o que ele está dizendo. Jó 10 e o versículo 22. Eu fico pensando que Davi estava pensando justamente aqui. Terra escuríssima com a mesma escuridão, terra da sombra da morte, sem ordem alguma. Por que sem ordem alguma? Por que sem ordem alguma? Nós que somos salvos, vamos passar pelo vale da sombra? Vamos. E o ímpio, quando sai do corpo, ele vai passar também pelo vale da sombra? Também vai. Porque é aqui no vale da sombra que ele então vai seguir o seu destino. Vamos para Lucas, capítulo 17. No capítulo 17, a partir do versículo 19, aqui nós temos a parábola de um homem rico e de um homem pobre chamado Lázaro. Eu não vou ler todo o texto, porque todo mundo conhece, mas eu quero tirar no versículo 22 a seguinte informação: e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Versículo 23, e no Hades, erguendo os olhos, estando em tormento, viu ao longe Abraão e Lázaro ao seu seio. No versículo 22, eu quero tirar a frase, e foi levado pelos anjos. Às vezes é comum, irmãos, pensar que quando fechamos os olhos aqui, o corpo fecha os olhos, abrimos no paraíso. Assim, num piscar de olhos. Eu penso que se isso fosse verdade, não existiria essa frase. O Senhor Jesus Cristo não estaria escrevendo aqui que ele foi levado pelos anjos. E ele não foi levado pelos anjos, o corpo, a matéria. O corpo foi para o túmulo. Ou seja, nem de repente para o túmulo, porque era um mendigo, pode ter achado uma vala comum e jogado ele lá dentro. Mas entendemos que naquele momento que ele saiu do corpo, não sei dizer se ele caminhou alguns passos, 2, 3, 10 passos, ou deu uma boa caminhada, ele encontrou anjos. A palavra de Deus diz que quando uma pessoa se converte, ela aceita o Senhor Jesus Cristo, o seu nome é escrito no céu, conforme Lucas 10, versículo 20, e também diz que lá no céu se fazem festa, por mais um pecador que se arrependeu. Quem é que faz as festas? Os anjos. Ou seja, um crente, quando ele aceita o Senhor, ou melhor, o ímpio, quando se converte aceitando o Senhor Jesus Cristo, ele se torna conhecido dos anjos. E o seu nome é escrito ali no livro do Cordeiro. Agora, chegou a hora da partida para a eternidade, os anjos aqui veio buscar Lázaro. Podemos imaginar a palavra ver aqui, a palavra sendo levada, ou seja, é uma ação, o verbo ação. Podemos traduzir pela viagem que Lázaro fez. Uma viagem, ela tem origem de partida. Você compra uma passagem na rodoviária, você vai ver, está escrito lá origem e destino, destinatário. A origem, Lázaro, isso. Eu penso que então vou colocar como origem o lugar que ele havia deixado o corpo. Destino, seio de Abraão, paraíso, céu. E
esse transporte foi feito aonde? Alguém já viu aqui na Terra anjos voando com alguém carregando aqui? Por quê? Esse mundo é um mundo espiritual, vamos dizer para que possamos explicar de outra forma, um mundo paralelo, que com os olhos carnais nós não podemos ver. Mas, quando uma pessoa morre, você pode estar ao lado dele, você não vai ver o espírito dele, você não vê nada acontecendo. Mas no dia da tua partida você vai ver, porque aí esses olhos carnais vai fechar. Agora você vai ver com os olhos do Espírito. Então eu não temerei fazer como o salmista Davi: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos. Aonde? Lá no paraíso. Guia-me mansamente para onde? Para as águas tranquilas. De onde? Lá no paraíso. Porque lá que eu vou ficar aguardando a ressurreição e o arrebatamento. Mas eu disse que aqui, esse vale da sombra é o lugar onde os reinos, vamos assim usar esse termo, porque a palavra de Deus diz que Satanás é o imperador da morte, tem o império da morte. A palavra de Deus mostra que todo esse mundo espiritual do mal é chamado de império. No versículo de CD 26, que fala que 1 Coríntios 15 e 16, lê para mim por favor o 24 e 25. 1 Coríntios 15, 24 e 25. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Então aí podemos perceber que existe um mundo espiritual. Nós somos muito materialistas e às vezes não pensamos nisso. Existe o mundo espiritual de Deus, existe o mundo espiritual satânico. E aqui, nesse momento, quando as pessoas saem do corpo para ir para a eternidade, eles se encontram. Claro que eu não penso que existe risco algum para nós que somos salvos, porque como o salmista diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele deu toda a confiança aqui, nesse momento. Eu não temerei a hora da morte, não tenho medo algum. Mas por quê? Porque eu sei que o nome está registrado lá no céu. Eu sei que Ele é o meu pastor. Agora, e você que nesse momento não tem Ele como pastor, não tem o seu nome registrado lá no céu? Existem as religiões evangélicas aí, tantas outras aí que se diz até mesmo cristã, que quando você fala da salvação com a pessoa, ele para, fica pensando e diz: se eu merecer ser salvo de acordo com minhas obras que eu fazer, que eu realizar, o Senhor vai me salvar lá naquele dia. Agora eu fico pensando, esse camarada mesmo que foi na igreja, ele leu a Bíblia, conheceu partes da Bíblia, não teve a salvação, não teve o penhor da salvação, vamos assim dizer, porque o penhor é que dá a garantia. E agora, quando ele sai do corpo? O desespero dessa pessoa. Eu fico pensando que certamente a maioria deles tenta voltar para o corpo ali para se proteger, para não querer encarar o caminho de frente, o desconhecido. E nunca vai entrar, porque se não vê ninguém ressuscitando, porque ao lado ali está a morte. Talvez se fosse no claro, que nem aqui no sol, a gente vê uma pessoa em pé, vê aquela sombra. Poderíamos pensar numa sombra da morte em cima daquele corpo. Mas eu penso que
essa escuridão que Jó falou, que Jó mencionou ali, uma escuridão tão ferrenha, eu diria que toda essa escuridão é a sombra da morte. Não é apenas uma sombra pequena, é uma sombra que envolve, diria, todo aquele vale. E aquele ímpio agora vai ter que caminhar por caminhos desconhecidos, e o que tem esperando para ele? Lucas. Vamos abrir Lucas. Vamos para o capítulo 12. Lucas, capítulo 12, também é uma parábola. Não vou ler toda para não perder tempo, mas vamos ler apenas o versículo 20. Parábola muito conhecida daquele homem rico que plantou e colheu muito, derrubou seus celeiros, plantou, fez mais celeiros grandes para lhe guardar. Vou ler o versículo 19 e o 20 então. Pedirei a minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus me disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? O que eu quero tirar aqui no versículo 20 tem que ser feito pergunta para que se possa entender. Aqui é óbvio que quem está dizendo louco é Deus. Quem está dizendo louco é Deus. A quem que ele está dizendo? Então a pergunta tem que ser feita. Ele está falando para aquele homem rico que era louco. Então ele faz uma afirmação: esta noite te pedirão a tua alma. Quem? Você já se perguntou? Quem que está pedindo a alma daquele homem rico? Você já se perguntou quem que está pedindo a alma daquele homem rico? Você quer saber? Vamos para Filipenses, capítulo 1. Melhor, acho que é Colossenses, capítulo 1. Exatamente. Então abra aí Colossenses capítulo 1 e o versículo 13. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, aqui ele está falando com o crente. No momento da conversão, quando a pessoa aceita o Senhor Jesus Cristo, Ele nos tira da potestade das trevas e nos transporta para o reino do seu amor. Ou seja, todo ímpio pertence ao maligno, está na mão do diabo, de Satanás. Aqui, no momento da conversão, da salvação, o Senhor Jesus Cristo nos tira das potestades e nos quais nos vivia e nos transporta para o reino do seu amor. Agora chega o dia que esse ímpio nunca aceitou a salvação, essas potestades das trevas, eles vão na presença de Deus pedir a alma daquele indivíduo. Aquele louco se preocupou com tudo, menos com a sua salvação. Eu gostaria de mostrar algo muito interessante dentro da palavra de Deus para ainda ficar um pouco sobre essas potestades das trevas e observarmos algo muito interessante. Vamos para 1 Gálatas, capítulo 5. Existe coisa que às vezes não é difícil de entender, mas as pessoas às vezes fazem confusão. Em Gálatas capítulo 5,
versículo 5. Eu acho que eu estou no versículo errado, vamos ver. Vamos ver no versículo 16, Gálatas 5 e 16. Aqui vamos ver um trecho. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. Estes se opõem um ao outro para que não façam o que queres. Versículo, vamos pular para frente, 24. Os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas concupiscências e paixões. Os que são de Cristo crucificaram sua carne. Se nós fôssemos ler todo o contexto, nós vamos então estudar aqui e perceber os frutos da carne, os frutos do Espírito no versículo 22. Temos para trás todos os frutos da carne, que são coisas horríveis. E quando o crente está diante deste assunto, ele começa a perceber que, embora na sua salvação, na ocasião da conversão, ele aceitou e recebeu o Espírito Santo, mas ele ainda não está livre dessa natureza. E ele vai perceber no longo da sua vida, no dia a dia, que existe duas naturezas agora dentro de si e ela está se opondo, está brigando. Um dia o seu Ari, lá de Santarém, pregando lá no João, ele citou esse texto, citou: se tiver dois cachorros brigando, um preto e um branco, qual que vai vencer? Deixou os irmãos pensar e falou: o que tiver mais alimentado. Ou seja, a carne brigando com o espírito e o espírito contra a carne, qual que vai vencer? O que estiver mais alimentado. Quando o servo de Deus, ele então começa a dar alimento para o espírito e tirar tudo fora desse pecado, ele então vai lutando contra a sua carne, ou seja, o seu desejo carnal vai morrendo aos poucos, certo? Ou seja, a pergunta que vem para encerrar aqui: o crente aqui tem que lutar contra a carne ou contra o espírito? Claro, contra a carne, porque se ele não lutar contra a carne, daqui a pouco ele está na prostituição, na bebedice, na feitiçaria e tudo mais, porque está escrito, então ele tem que lutar contra a carne, não é isso? Vamos abrir Efésios 6. Efésios 6 e 12. Efésios 6 e 12 diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A primeira parte do versículo está dizendo: porque não temos que lutar contra a carne. Pô, mas agora há pouco nós não estávamos vendo lá em Gálatas que nós temos que lutar contra a carne, porque senão ela vai vencer e daqui a pouco o crente vai estar no pecado. E agora? Aqui está dizendo, nós não temos que lutar contra a carne. O que os irmãos entenderam nisso aí agora? Se uma coisa está dizendo que temos que lutar, e aqui está dizendo que não temos que lutar contra a carne, como então entender essa passagem? Primeiro, o cara está falando de lutar contra a nossa própria carne, porque Jesus está dizendo que lutar contra a nossa própria carne. Exatamente. Exatamente. Mas a questão é, vamos então inverter a situação para ficar fácil de entender. No primeiro caso, quem luta contra a carne são o povo de Deus, os crentes, certo? Eles lutam para que não vá para o mundo pecaminoso. Agora aqui nesse caso, já é os crentes que não vai lutar contra a carne, não é isso?
Mas em contrapartida, são os ímpios que aqui estão lutando contra a carne. Aqui são os ímpios que estão lutando contra a carne. Nós não podemos entrar na onda dos ímpios, lutar contra a carne. Agora, o que os ímpios fazem lutando contra a carne? Eu penso da seguinte maneira, às vezes pode ser que irmãos tenham pensamento diferente. Eu vejo o ímpio lutando contra a carne da seguinte maneira: eles veem esse mundo tão bom, esse mundo tão maravilhoso, essa vida é um mar de rosa para eles, ou seja, prostituição, droga, bebida, etc, etc. Mesmo aqueles que não praticam tanto assim, eles não vê a vida além da morte, eles enxergam a vida apenas esse espaço curto de tempo, que seja 70, 80, 50, 40, 20 anos. E o que está acontecendo? O homem, para se manter aqui nesse mundo, eu lembro muito daquela passagem, daquele filme lá do Titanic, o Titanic já começando a encher de água, e alguém falando, vamos subir para as partes mais altas aí, vamos nos manter vivos o maior tempo possível para ver se chega um socorro, vamos tentar permanecer com vida. Depois na água ali, se segurando um pedaço ali, tentando se manter com vida. O homem está tentando se manter com vida aqui nesse mundo, ou seja, criou uma medicina que nos nossos dias é capaz de segurar uma pessoa em coma durante 3, 4, 5, 6 meses e daqui a pouco o cara acordar. Se fosse há 100 anos atrás, aquele camarada tinha morrido. Tá. Mas não para por aí. Nós pensamos mais coisas. Podemos pensar. O homem está numa luta desenfreada contra o envelhecimento. Então se cria cosmético, não é contra a carne. Se criou plástica para deixar novinho. Silvio Santos deve ter mais de 80 anos com um cara de 50, não é isso? Ana Maria Braga, os irmãos devem conhecer, uma vovó, bisavó com um cara de idade. E nunca houve tantas academias como está tendo nos nossos dias. Veja que Timóteo, 1 Timóteo 2, não, melhor, 1 Timóteo 4, versículo 8, o que diz aqui? Porque o exercício corporal para pouco aproveita. Eu poderia colocar aqui o exercício corporal para pouco aproveita, as plásticas, as lipoaspiração, os cosméticos, as medicinas, ou seja, o José Alencar, vice-presidente da República, fez acho que umas 15 operações contra o câncer. Cadê ele? Adiantou? Ou seja, se existir uma coisa que o camarada nunca vai perder o emprego é de coveiro. Pode-se criar o que se quiser, o coveiro vai permanecer empregado. Não adianta lutar contra a carne. Eu fico pensando na Hebe Camargo, que deve ter lutado muito contra a carne de várias maneiras. Primeiro para se permanecer jovem, depois permanecer com vida. Não conheço a história, não sei se ele é convertido ou não, mas para pouco serviu, que já morreu, não é isso? Então, o ímpio, ele se preocupa com a carne. Mas ele não está pensando que daqui a pouco a tua alma, a alma dele vai ser pedida lá em cima. Agora, o Efésios 6 e 12 diz que nós temos que lutar sim contra os principados e potestade. Por que nós temos que lutar contra eles, nós crentes? Veja Apocalipse 12, versículo 10. Aqui temos um exemplo. Claro, não temos que se preocupar se vamos envelhecer ou se vamos ter que partir. Mas agora está falando do crente. Nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, sim contra os principados. E por quê? Lá, claro, que deu as ferramentas, o capacete, couraça, a espada e etc. Se fôssemos ver assim em diante. Para lutar contra quem? Justamente aqui no versículo 10 diz assim:
Eu queria pegar a parte final. Eu acho que os irmãos podem ler só a parte final do versículo, que diz assim: porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. Aqui está falando Satanás, ele chamando ele de acusador. Podemos pensar em Jó. Ah, Senhor, o Jó te serve, ele também se deu tudo para ele. Não estava acusando ele de ser um filho querido, que Deus tinha dado tantos bens para ele. Agora, que interessante observar que ele acusa lá dia e noite. Parece que esse cidadão, vamos assim dizer o nome dele, não tem mais o que fazer. Ele está lá acusando de dia e de noite. E não é os ímpios não, é o povo de Deus. Aí o irmão mandando pecado, Deus está aqui, ó, está lá. Olha, Senhor, e aquele lá não é tão fiel, por que ele está cometendo tal coisa? Está acusando. Então, justamente por causa dessa situação, nós temos que se preocupar. Mas o que eu queria mostrar é que aqui Satanás não está sozinho. Não pense que ele está sozinho. Efésios 2, versículo 2 ou versículo 3 diz que ele é o príncipe das posteridades do ar. Ou seja, se pensarmos numa hierarquia, ele é o principal. Mais abaixo dele existem os príncipes, as potestades, e cada um exerce a sua função. Nós percebemos em 1 Coríntios 15, no versículo 24, 25 ali, que existe então um reino montado, o qual vai ser destruído. E eu agora voltando para aquele assunto lá do Vale da Sombra, eu não tenho dúvida. Chegar diante de Deus, pedir a alma do fulano de tal. Esse cidadão, ele caminhando por aí, ele vai sentir uma fisgada no coração, vai sentir um derrame, uma bala perdida, um acidente, algo vai tirar a sua vida. Quando ele sair do corpo, ele vai encontrar aqueles que pediram a alma. Não pediram para Deus? Não pediram? E agora? Não existe salvação, não existe escapatória. Então, aqueles seres espirituais, não vamos usar o nome demônio, porque aqui também não fala, para a potestade, principado, vai fazer o serviço de levar aquela pessoa para a perdição eterna. Ali existe pranto, ranger de dentro, ali o verme não morre, o fogo não apaga. A pessoa não aceitou o Senhor, mas no final ele vai saber que os pregadores estavam certos, que a Bíblia estava certa, a palavra de Deus estava correta. Não quis, foi para o inferno. E nós, os crentes, para encerrarmos, vamos voltar para o Salmo 23. Gostaria de ver no último versículo um breve comentário. Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola, a partir do versículo 4. Eu queria pensar no versículo 5. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Está falando aqui da terra? Eu estava pensando naquele mendigo. Lá do inferno, o homem rico levantou os olhos e viu ele lá no céu. Bom, esse versículo aqui foi escrito, ou seja, seguramente do Davi, o salmista. Mas vamos pensar que aquele mendigo chamado Lázaro pediu ao Senhor: prepara também para mim uma mesa na presença do meu inimigo. Ele lá do inferno estaria vendo? Porque ele viu lá no seio de Abraão. Ó Senhor, prepara-me
uma mesa na presença do meu inimigo. Porque quando eu estava lá na terra, eu me alimentava das migalhas que caíam na mesa dele. Agora, eu quero uma mesa farta e ele de lá vai me assistir. Ele de lá vai me assistir. É possível? Claro, a Bíblia não registra nada disso, apenas uma colocação para que nós possamos entender que aquele homem lá no inferno levantou a vista e viu Lázaro lá no céu. Prepare-me uma mesa na presença do meu inimigo. Eu até imagino que quando partimos para a eternidade, na minha convicção, essa questão de inimizade aos inimigos ficou como um livro fechado, uma página virada no passado. Então não penso que Lázaro lá teria o prazer de estar pisando em cima do rico, não, mas que poderia. Agora, encerrando, certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida nesse mundo. E ele afirma: e habitarei na casa do Senhor. Algumas traduções diz para sempre. A minha diz por longos dias. Eu creio que todas as duas estão corretas, porque quando se pensa por longos dias, supondo que aqueles que partiram ficaram lá longos dias até a ressurreição. Mas se pensarmos também que é para todo sempre, aqueles que lá estão, eles vão vir aqui nesse mundo apenas buscar o corpo, não é isso? Busca o corpo.